Mensagem de vida vou ao mundo anunciar, pra fazer tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor, para evangelizar. Querido irmão, querida irmã, mais um dia de reflexão, onde nós meditamos os personagens bíblicos que nos auxiliam na compreensão da nossa vocação. O testemunho de tantos e tantas que ao longo do Primeiro e Segundo Testamento, do Antigo e Novo Testamento, nos colocaram em sintonia com a proposta de Deus, nos leva também ao nosso compromisso e à nossa resposta, enquanto homens e mulheres de fé inseridos no nosso tempo e na nossa história. Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal, no nosso programa Eis-me Aqui, Senhor, do qual meditamos sobre a experiência bíblico-vocacional de homens e mulheres que na história souberam se deixar transformar pelas propostas de Deus. Sejamos então envolvidos pela graça, pelo testemunho e também por toda esta proposta de Deus na nossa vida. Sejamos então envolvidos por esta realidade e nos coloquemos em sintonia com o testemunho ainda da Virgem Maria, que nos possibilita esta aplicação também de verificar como nós, na nossa história, podemos responder sim a Deus. Se você já é inscrito no nosso canal, que bom! Ajude-nos como missionário dos meios de comunicação, divulgando, compartilhando, comentando, trazendo toda esta bonita informação. Tanta coisa circula nos nossos meios de comunicação, por que não fazer circular também coisas tão boas, Seja o nosso programa semanal, seja tantas outras coisas que nós temos na DATV. Mas se você não é inscrito, está tomando contato pela primeira vez ou por descuido ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você colabora para que o nosso canal tenha ainda mais projeção, mas também para que a evangelização possa acontecer através deste meio de comunicação. O texto escolhido para nós, que nos remonta a este testemunho vocacional na vida da Virgem Maria, é o texto de Pentecostes. Talvez você possa me perguntar, mas padre, nós meditamos até a semana passada sobre a crucificação. Não temos nenhum dado de Maria que estava, de repente, em algum texto relacionado à ressurreição? Não temos. Maria não estava em algum lugar onde o ressuscitado ali se colocou presente. Possivelmente ela tenha visualizado o ressuscitado, ela tenha feito a experiência, mas nós não temos relatos bíblicos que nos colocam um encontro do ressuscitado com a sua mãe, como, por exemplo, o encontro do ressuscitado com o apóstolo Pedro, o encontro e o diálogo com o ressuscitado a partir da ótica de Tomé, com Maria Madalena. Nós não temos estas versões de diálogo aplicadas, estas versões aplicadas ao diálogo da Virgem Maria ou com a Virgem Maria e o seu filho ressuscitado. Poderíamos perguntar, por que Maria não era importante diante de tudo isso? Algumas tradições espirituais ao longo de escolas místico-espirituais em toda a história trabalharão sobre este tema. Eu cito especialmente os escritos na vertente dos padres da ordem dos servitas, que são servos de Maria. Num bonito texto transformado em poesia de um autor espanhol, ele vai nos propor esta linguagem e esta razão pela qual a Virgem Maria não tem esta participação na ressurreição enquanto visualização e encontro dialogal com o seu filho ressuscitado, porque todos aqueles que fizeram o encontro com Jesus precisavam de algum aspecto transformativo no discipulado. E Maria, quando vivencia a maternidade absoluta, onde toda a nossa humanidade é conduzida
Há um útero espiritual na cruz, onde Maria se encontra, do qual dela todos nós nascemos para o seu Filho, através desta realidade espiritual da qual a humanidade no discípulo amado foi entregue a Maria. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ali se encontra um ápice de entrega. Ela diz o seu sim ao projeto também do seu filho, sendo mãe de toda a humanidade. E, portanto, não precisa ser adequado mais nada na vida discipular de Maria. Ela se torna a discípula por excelência. Portanto, todos aqueles que fazem uma experiência com o ressuscitado é porque precisam ainda alguma adequação nesse processo da revelação frente à descoberta, à assimilação e à acolhida da proposta de Deus. Segundo estas experiências espirituais, ou esse diálogo espiritual pela ordem dos servitas, se diz que Maria não precisava mais disso, ela já carregava a plena certeza de que o seu filho ressuscitaria. E assim, a revelação seria conclusa, porque Deus teria dado-se a conhecer plenamente. O texto que nos é proposto para a reflexão de hoje é o texto de Pentecostes, do qual nós temos pelos Atos dos Apóstolos. Nós temos uma outra vertente de Pentecostes pelo capítulo 20 de João. Mas nós vamos pegar o texto dos Atos dos Apóstolos, que possivelmente tenha sido escrito por Lucas, e nós vamos por esta vertente, então, do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, dos versículos de 1 até 13. Vai dizer, então, o seguinte: tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agitar de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe, então, línguas como que de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Acharam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos, diziam: não são, acaso, galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próxima de Cirene, romanos que aqui residem, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Todos estavam estupefatos e atônitos e perguntavam uns aos outros: o que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão cheios de vinho doce. Esse texto nos coloca diante desta realidade que todos estavam reunidos. E nesta realidade, onde se diz que todos estavam reunidos, coloca-se também a realidade de incluir Maria. Esse todos são todos os seguidores próximos de Jesus. Alguns textos relacionados, um texto em especial relacionado aos Atos dos Apóstolos, que inclusive traz a experiência do lema de ordenação de nosso bispo, nos coloca com Maria, a mãe de Jesus. Estavam todos reunidos com Maria, a mãe de Jesus. Esta reunião não é apenas um encontro. Esta reunião é um ato de abertura para o qual eles esperavam algo grandioso em suas vidas. E de repente, o Espírito vem
e repousa sobre eles. Maria experimentou esta realidade em sua vida, primeiramente através da Anunciação, onde ela vivencia um verdadeiro Pentecostes. É com a sombra do Espírito Santo que o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, ele encarna-se no ventre de Maria. Nesse momento, também estes discípulos, estes apóstolos reunidos em cenáculo, através ou com a experiência da Virgem Maria, mediante o seu testemunho, também são convidados com este repouso do Espírito sobre eles, esta sombra do Espírito através das línguas de fogo e com o vento impetuoso, a também serem, como Maria, novas Marias, gerando Jesus no mundo. Ela está no centro dos apóstolos para que o testemunho dela conduza também eles a serem como homens que são capazes de gerar a presença de Jesus através da sua existência, até mesmo através daquela palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Portanto, é na união e na reunião enquanto nós, cristãos, que nós geramos a presença de Jesus em nosso meio e, como Maria, nos tornamos outras Marias, que doamos ao mundo a experiência cristológica. Esta proposta do Espírito Santo na vida desses homens, destas mulheres, vai ser também, como na vida de Maria, um processo de Pentecostes. Na vida de Maria, acontece uma transformação, e é o que acontecerá também na vida desses homens e mulheres que estavam reunidos em cenáculo. O texto ele é muito categórico, vem como um vento e como fogo. O vento, ele bagunça, ele como que desfaz a organização inicial, e o fogo, ele consome e purifica. Em Maria, na sua vida, ela percebeu que ao longo de toda a sua existência, ela precisou se desconfigurar enquanto os seus planos para se reorganizar a partir dos planos de Deus. É como o vento que bagunça a sua vida. E ao longo de toda a sua existência, ela se permitiu ferir de amor como um fogo que foi consumindo a sua vida até transformá-la, edificá-la, até colocá-la numa outra proposta, numa outra realidade tão radical que é a realidade do contexto, da situação daquilo que Deus oferece à sua vida. Maria foi uma mulher que se permitiu tocar por Deus, pelo vento que transforma e pelo fogo que purifica. Os discípulos nesse momento também são convidados, como Maria, a se transformarem no seu caminho existencial e espiritual a partir deste vento que reorganiza e de um fogo que purifica. Quando eles se deixam tocar por estas experiências, uma nova anunciação acontece. Por isso eles começam a falar em muitas línguas, ou a falar e muitos povos de outras línguas a entenderem aquilo que eles estão falando. Lembremos que o primeiro Pentecostes, por assim dizer, em Maria, acontece na Anunciação, quando ela acolhe a presença do Espírito e no seu ventre o Verbo, a palavra, se faz carne. Nesse segundo Pentecostes, ela impulsiona os apóstolos a também acolherem esta experiência do Espírito Santo. E a palavra que agora os discípulos são convidados a anunciar é a palavra do amor do Pai, que é Jesus Cristo. Portanto, Maria impulsiona, ela qualifica esta experiência nos apóstolos por dar este testemunho, onde eles são capazes de viver agora a anunciação que conduz a tantas propostas, especialmente da Boa Nova, ou ligadas estas propostas à Boa Nova, que é
a vida em Jesus Cristo. Sejamos homens e mulheres desta experiência do Espírito Santo, que nos transforma em Jesus Cristo e nos eleva a um encontro gradativo com o Pai. E que pela intercessão de Maria, sejamos também homens e mulheres do sim, da resposta e do oferecimento. Anunciemos Jesus com a nossa vida. Sejamos homens e mulheres da Anunciação. Nos encontramos então para a nossa última meditação sobre Maria na próxima semana. E com certeza fará a diferença na minha vida e na sua vida. Aguardo você e até a próxima semana. Tua mensagem de vida vou ao mundo anunciar, pra fazer tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor.